Olá, meus amados irmãos, Deus abençoe a todos. Estamos mais uma vez aqui juntos na Escola Bíblica Dominical, esse núcleo de professores, com o nosso projeto EBD Inovadora. E hoje nós estaremos dando início a um novo trimestre da Escola Bíblica Dominical e estaremos estudando nesse trimestre o livro de Hebreus e Tiago. Então, desde já, você é nosso convidado para estar conosco nessa live. Pegue a sua Bíblia, a sua revista, seu bloco de anotação, caneta, e com certeza nós teremos muitas informações importantes aqui para estar compartilhando com vocês. Então, você já pode, desde já, interagir conosco, mandando a sua mensagem, compartilhando, comentando, dando o seu ok, e vamos juntos, então, construir a EBD Inovadora, Escola Bíblica Dominical, a maior e melhor escola do mundo. Nós vamos então nesse momento orar e em seguida já estaremos iniciando a lição de hoje com os nossos convidados que estão conosco aqui. São professores aqui da nossa igreja e eles estarão aí começando, ministrando essa lição abençoada. Então, logo após a oração, eles estarão se apresentando e já iniciando a nossa lição de hoje. Vamos orar. Senhor Deus e Pai Celestial, obrigado por essa oportunidade. Jesus, que estamos aqui na Tua presença, na Assembleia de Deus, Templo Monte Sião, para mais uma vez darmos início aí a um novo trimestre da Escola Bíblica Dominical. Que esse trimestre seja bênção para nossas vidas, bênção para a igreja, bênção para o Teu povo, e um trimestre de muito conhecimento, aprendizado e crescimento para a honra e glória do Teu santo nome. A paz do Senhor, galera, boa noite. Meu nome é Thalia Andrade, eu sou professora dos adolescentes da classe chamada Adolecrentes. Boa noite, pessoal, meu nome é Paulo Júnior e eu também sou professor da classe Adolescentes, que tem como título, né, o nome Adolecrentes, né? A gente começou agora, mas a gente espera aprender, a gente sempre aprendendo, né? Espera aprender mais e mais essa caminhada aí. Nós vamos falar um pouco sobre a revista Os Hebreus, nós vamos iniciar, né? Essa carta, quando foi nos dada, eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou estudar Hebreus e repassar isso para os meus alunos? Porque a carta dos Hebreus é uma carta que, a epístola aos Hebreus é uma carta que é tida como uma carta de difícil interpretação. E eu estudando, nós vemos que ela é uma carta do Novo Testamento que fala muito, ela explica coisas que acontecem no Antigo Testamento. E a gente vai falar um pouquinho sobre a datação dessa carta, que a revista aqui ressalta lá em Hebreus 10, fala sobre a questão da proximidade em que essa carta ela é escrita. E provavelmente ela foi escrita lá no tempo de Nero, na época da perseguição aos cristãos, na época da perseguição da igreja. E ela iniciou em 64 depois de Cristo. Então, provavelmente essa carta foi escrita entre 64 e 65 depois de Cristo, que era a época em que os cristãos eram perseguidos, em que Nero perseguia os cristãos. E é importante também a questão de que ela não ressalta a questão da destruição lá de Jerusalém, da época em que eles pegam ali e começam a pegar, deportar os cristãos e aprisionar. Ela não fala disso. E, em diferente modo, ela fala sobre a questão ainda, ela fala de Hebreus do 8 até o 10, ela fala sobre as questões dos atos ainda sacrificiais, ela ainda fala ainda sobre as questões das leis mosaicas, ela ainda vai retratar isso, mostrando que essa datação ela é dada entre 64 a 65, entre esse período antes de 70 depois de Cristo. Boa noite, pessoal, Pai do Senhor. A gente vai entrar agora na parte da autoria do livro de Hebreus, né? Quem foi que escreveu, a quem foi escrito, né? E a verdade é que nós não sabemos quem foi que escreveu, né? O livro de Hebreus, quem escreveu, a gente não sabe quem foi que escreveu. Certo? Não sabemos quem foi que escreveu. A gente vai começar, sem perca de tempo, vamos logo ler essa partezinha aqui.
Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? A autoria de Hebreus é desconhecida, que foi o que eu falei, né? E tem gerado um debate interminável que vem desde os primeiros séculos da história da igreja. Nenhuma igreja em particular é citada. Não foi escrito endereçado a alguém em particular, como ocorre em outras cartas. E, por último, não há saudações pessoais na introdução. O autor já começa a sua carta com uma discussão teológica. E aí fica um pouco complicado a gente descobrir quem foi, né? Nomes como Paulo, Lucas e Apolo são mais prováveis. Alguns indícios podem nos ajudar a nos aproximarmos do seu autor, embora a questão não possa de modo algum ser fechada. A gente não vai conseguir descobrir quem foi o autor, mas a gente tem alguns pontos que vão nos ajudar, né, a descobrir não quem ele era, mas o que ele era, né? Como, por exemplo, o autor foi um homem. Como é que a gente sabe disso? Porque ele usou a forma masculina de um verbo ao escrever sobre si mesmo no capítulo 13 e no versículo 19, que quando ele diz que era para eles continuarem orando, né? Era um profundo conhecedor do Antigo Testamento, como a Thalia falou também em Hebreus. Tem várias coisas do Antigo Testamento se complementando de certa forma no livro de Hebreus, né? Ele conhecia pessoalmente seus leitores originais, inclusive Timóteo, e tinha um cuidado pastoral por eles. E o último, ele foi convertido à fé em Cristo por meio do ministério instituído pelos apóstolos. Isso significa que ele não teve contato direto com Jesus, ou seja, ele não seguiu Jesus, ele não foi uma das pessoas que foi curada por Jesus, ele não conheceu Jesus, ele aceitou Jesus assim como nós, né? O livro de Hebreus é tudo o que podemos dizer, mas mesmo sem sabermos com precisão quem é o autor, o importante é ser inspirado pelo Espírito Santo. Sabemos que o livro de Hebreus é usado como argumento final em defesa do cristianismo, usando uma lógica cuidadosa e referindo-se frequentemente ao testemunho. O autor define que Jesus Cristo é Filho de Deus e digno da nossa fé. Mais ou menos isso aí é um resumo de Hebreus, né? Agora a gente vai ler um pouquinho aqui do terceiro subpontos, tá? Rapidinho, só para a chataria começar, que a gente vai dar uma pulada. Destinatários e propósitos. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. O autor fala isso para os cristãos, né, que estão sendo perseguidos pela Roma, estão sendo perseguidos, né, e estão sofrendo uma pressão de um grupo judaizante, né, para abandonar a crença, que é o que a gente já vai começar a ler aqui. Como o próprio título deixa claro, esta obra foi endereçada aos cristãos hebreus oriundos do judaísmo, que estavam sofrendo perseguição do Império Romano e pressão de grupos judaizantes para abandonar a crença na divindade de Jesus, voltando aos ritos sacrificiais das leis mosaicas, que foi as leis que Moisés entregou ao povo. Alguém sugeriu a seguinte pergunta: quem trocaria um luxuoso carro novo por outro velho e enferrujado? Somente uma pessoa insensata faria algo assim. O livro de Hebreus foi escrito para pessoas que estavam em perigo de fazer exatamente tal troca. Eram cristãos pensando em deixar seu relacionamento com Cristo para voltar a viver sob a lei de Moisés. O autor vai mostrar de modo contundente e claro que não há para onde voltar. Deixar Cristo e voltar para os rudimentos da lei é apostatar da fé, é negar a fé, né? Não há salvação fora de Cristo. As sombras deixaram de existir. A luz plena raiou, a saber, Cristo, a luz do mundo. E agora a gente vai continuar com a Thalia. É que o propósito, né, o autor da carta aos Hebreus, o propósito dele era justamente alcançar os judeus, até como é que se diz? Até era alcançar os judeus, eram as pessoas que tinham aceitado o cristianismo naquela época e que estavam sofrendo perseguição. Então, ele escreve para as pessoas não retrocederem na fé.
Ele escreve para as pessoas para as pessoas reconhecerem a suficiência de Cristo como seu Senhor e também para amadurecimento nessa fé, para que eles não viessem apostatar essa fé. Nós sabemos que alguns apostataram da fé, mas esse autor aqui, que nós não sabemos quem é, ele vai reforçar a questão de Cristo como Senhor e como Salvador daquelas pessoas. Ele vai ressaltar essa questão. E eu lembro da revista de Mateus, que falou sobre uma questão, algo que ficou no meu coração, a lei, ela é o decair da graça. Então, as pessoas estavam começando a deixar a graça pela lei por conta da questão dos judaizantes que estavam começando a introduzir novamente o que eles já tinham deixado, eles estavam querendo retroceder novamente. Então, esse autor vai pegar e vai ressaltar a suficiência de Cristo na vida deles. E essa carta ela também veio com 3 propósitos, que era ensinar que Jesus ele era superior a qualquer pessoa, a qualquer coisa, e era habilitar os leitores a defenderem a sua fé, a saber que Jesus era o seu Senhor, o senhorio de Deus sobre a vida deles, e também era desafiar as pessoas a manterem-se fiéis a Jesus, independente da perseguição, diante da situação lá que estava acontecendo, era para que eles se mantessem fiel. E essa carta também se remete a nós, aos tempos atuais, para que nós venhamos nos manter fiéis também ao Senhor. Meus irmãos, essa carta, né, de Hebreus é muito atual, né, Ivan? É verdade, bem atual, né? Para os nossos dias, né, que a gente também vive esse momento de apostasia, né, algumas pessoas que aceitaram a Cristo como Salvador, como o Paulo Júnior colocou, que o comentarista faz essa comparação, né? Quem vai trocar um carro luxuoso, né, um carro importado, né, de 100 mil reais, 200 mil reais por um Fusca, né, um Fusquinha que, por mais que deram uma repaginada, né, teve uma época que deram uma repaginada, continua sendo um Fusca, mas né? é um Fusca. E aí o comentarista ele faz esse paralelo, né, falando justamente isso, que os irmãos lá eles estavam fazendo isso, eles tinham alcançado algo superior e agora estavam deixando novamente por algo inferior, que não tinha nem comparação. E aí a Thalia colocou muito bem aí esses propósitos, né, dessa carta, que é apresentar Jesus, é apresentar tudo aquilo que o povo tinha como os rituais, né, e que eram tudo simbologias que apontavam para Cristo, né? Então valeu para aquela época, né, mas também vale para nós hoje e traz muita revelação acerca de Deus, acerca de Cristo, da divindade. Então, alguns professores já falaram para mim, Wanda, assim, que está muito difícil esse trimestre, né, por conta da carta de Hebreus, né, até para quem já é mesmo um estudante, né, da palavra de Deus, encontra alguma dificuldade. Então tem alguns professores que estão até com medo, mas a gente precisa ver que é uma grande oportunidade de crescimento para você, professor, para você, coordenador, e para os alunos também, porque aqui tem muita revelação de Deus. É um desafio, né, para a gente. Exato, é um grande desafio, e aí tem muita revelação aqui para a gente, né, sobre a fé, sobre a pessoa de Cristo, e é isso que a Thalia e o Paulo Júnior começaram aí introduzindo. E nós vamos passar aqui para o segundo ponto, sem perca de tempo. Em seguida o pastor Evandro também, ele vai estar pegando aí o terceiro ponto da nossa lição, e depois a gente vai bater um papo, tá bom? Com vocês, que desde já eu agradeço, né, que encararam esse desafio, né, Wanda? É verdade, não é fácil. E aí pessoas às vezes experientes já têm, né, um medo, tem um nervoso, mas são corajosos. Parabéns pela coragem que vieram, continue assim. E aí, irmão, nós vamos lá, tá bom? Continuar, vamos pegar o segundo ponto aí da nossa lição, que a gente vai ver sobre quem é Jesus. Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Olha só. Cristo é o tema central do livro de Hebreus, pois o texto é eminentemente cristológico, de modo sábio e inspirado. O autor apresenta nos primeiros versículos um resumo do conteúdo de todo o livro, a saber, primeiro, quem é Jesus, o que Jesus fez
né? E é o que a gente vai ver agora. Olha, capítulo 1, o resplendor da glória de Deus, capítulo 1 de Hebreus, né? O verso 3, aí diz: ele é o resplendor da glória. Ele quem? Jesus Cristo, Filho de Deus. Olha, a glória de Deus está diretamente associada com sua santidade. Então o comentário já começa aqui já bem forte, né? Olha, a glória de Deus está diretamente associada com a santidade. A glória de Deus é vista no Filho. Em um mundo dominado por trevas, Jesus veio trazendo a glória de Deus. Então, toda a essência de Deus, toda a presença de Deus, ela se revela aqui na pessoa de Cristo, né? E o verso fala sobre isso, o resplendor da glória de Deus. Então, é Cristo. Mas é importante a gente entender que quando nós falamos do resplendor da glória de Deus, não quer dizer que Cristo seja inferior e ele está somente transmitindo ali um reflexo. Mas a gente precisa entender que Jesus Cristo, ele é a própria glória, ele é o próprio Deus que emana também, que reflete essa luz é essa glória de Deus. Olha, as palavras usadas descrevem que o seu rosto resplandece como o sol e suas vestes brilham como a luz. Tudo isso era uma tentativa de explicar, por meio das coisas criadas, uma glória incriada. Então, na realidade, quando o comentarista coloca aqui, né, que Cristo é o resplendor da glória de Deus, ele tenta dar essa explicação teológica, ele tenta trazer um conhecimento para a sua época e para nós hoje, mas ele não quer dizer que Jesus seja inferior e está somente ali transmitindo uma luz que ele está recebendo de Deus. Não, na realidade, ele é a mesma essência de Deus, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente, ele é o próprio Deus. Então, o comentarista aqui da revista, né, e o autor aos Hebreus, ele usa esse termo aqui para tentar dar essa explicação, para tentar trazer essa explicação. O segundo ponto, o segundo ponto desse tópico aqui, diz assim: a expressão exata de Deus, para corroborar com aquilo que a gente está falando acerca de Jesus. E a expressão exata do seu ser, ou seja, Jesus ele é o resplendor da glória de Deus e é exatamente como Deus, ele é a expressão exata de Deus. Então olha só o que o comentarista da lição fala. Essa é a segunda declaração acerca do Filho. O objetivo dessa palavra é eliminar toda e qualquer dúvida ou resistência sobre a supremacia de Jesus. A palavra aqui traduzida por expressão exata é charáter, da qual tem a origem a nossa palavra caráter. Também era empregada para dar nome a um carimbo, utilizada para imprimir, nascer uma gravura que correspondesse exatamente ao carimbo, desse modo produzindo um selo fiel e inalterável. Há uma correspondência exata entre os dois. Suas naturezas são idênticas. Então, olha, a palavra que ele usa aqui, como o comentarista coloca, ele está trazendo ali uma simbologia, né, de como eram usados os carimbos, né, na cera ou no barro, que aí a mesma expressão ali do carimbo era que ficava ali na cera ou no barro quando era introduzido o carimbo, para dar essa veracidade, né, nos documentos, enfim. Mas isso é como se fosse só um símbolo, não é realmente o que o texto quer dizer. Porque o que o texto quer dizer na realidade é que os dois eles são idênticos, eles são da mesma natureza, eles são um. Jesus não é menor que Deus, eles têm a mesma essência, a mesma grandeza. Então, Jesus mesmo falou lá em João 14:9, ele diz, olha, quem vê a mim, vê o Pai. Então o próprio Jesus falou isso, ele está falando justamente dessa natureza, né? Trazendo essa revelação. Deus e Jesus, eles são um, como ele diz aqui, quem me vê, vê o Pai. Então é importante nós entendermos isso para a pessoa, né, para o aluno não achar assim que Jesus é inferior a Deus.
Porque muita gente tem essa ideia. Eu tinha essa ideia. Né? Quando eu aceitei Jesus, como sempre a gente lê na Bíblia, Pai, eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai. Então, eu tinha a ideia assim, que Deus era o Pai, então logo ele era maior. E aí Jesus, como era o Filho, então era inferior ao Pai. E eu achava também que o Espírito Santo era inferior aos dois, ao Pai e ao Espírito. Então, eu tinha essa ideia. Então, isso daqui é importante porque vai tirar essa dúvida da gente, não é? E entender que eles são da mesma natureza, e o próprio Jesus lá no João 14, ele fala sobre isso. Quem me vê está vendo o Pai. Ele está falando justamente dessa essência, né? Dessa expressão exata, é a expressão exata de Deus. Então, esse é o segundo item da nossa lição. O terceiro... Pode falar. Eu só queria ressaltar uma questão que eu li no livro eu não sei se alguém aqui que está assistindo já leu. É um livro de C.S. Lewis chamado Cristianismo Puro e Simples. Ele faz uma analogia justamente sobre essa questão de Deus, o Filho e o Espírito Santo. Ele usa um cubo como analogia e ele fala de uma das faces do cubo. Aquilo é uma face do cubo. Eu vou olhar para o outro lado, aquilo também é outra face do cubo. Mas aquela face não deixa de ser parte do cubo. Assim como eu posso usar esse copo aqui, o fundo desse copo é o fundo do copo. Essa daqui é a borda do copo, mas nada deixa de ser o copo. Então, é tipo a questão de Jesus, Deus e o Espírito Santo. Eles não são fragmentados. Eles são Deus, Filho e Espírito Santo, mas eles não deixam de ser um, entendeu? É igual a questão do triângulo, né? O triângulo, né? Os triângulos têm 3 lados, né? Ele não deixa de ser uma imagem. Só que eu já vi eu não sei quem foi o autor que fez, tentou, é impossível, né? Mas para a gente tentar ter uma ideia vaga sobre a triunidade de Deus, os 3 lados do triângulo, né? Que cada um lado não deixa de ser o todo. E é uma só imagem com 3 lados. Interessante isso. Então, irmãos, vejam bem, é importante nós entendermos isso daqui para tirar toda dúvida, não é? Então, quando eu era novo convertido, eu tinha esse pensamento, Evandro. Eu achava que era uma hierarquia, primeiro Deus, Jesus e o Espírito Santo. Mas aí a palavra de Deus traz essa revelação. Então, irmãos, olha, aqui a gente vai para o terceiro tópico, né? Então, esse segundo já está ok, né? A gente já viu. A gente vai para o terceiro tópico que diz assim: sustentador de toda a criação, né? Então nós estamos falando aqui de Jesus. Quem é Jesus? A gente viu que ele é o resplendor da glória de Deus, é a exata expressão de Deus e é o sustentador de todas as coisas. Então olha só, Jesus não apenas criou todas as coisas, conforme já havia sido dito no versículo, por quem fez o mundo, mas também é aquele que sustenta tudo. Olha, o deísmo retrata Deus como indiferente e não envolvido, né? Então, na teoria do deísmo, ele diz o seguinte: não, Deus realmente criou, mas ele cria e aí se ausenta, né, da criatura, ele está fora agora, ele cria e deixa o rumo seguir o seu caminho. Mas não, a gente entende que Jesus aqui, diferente do deísmo, né, como ele retrata a Deus, como ele pensa, Jesus não somente criou todas as coisas, mas não abandonou a sua criatura. Ele continua ali no controle de tudo, continua sustentando toda a criação, continua sustentando todas as coisas. Olha, ele, o Criador, por sua palavra, né, João 1,3, e o sustenta pela palavra do seu poder. O que o escritor de Hebreus está dizendo é que a palavra que veio aos profetas em várias ocasiões, agora se manifestou pessoalmente em Cristo, que é o Verbo encarnado. Então, olha, quem é Jesus? Né, com esse ponto que nós vimos aqui, ele é o esplendor da glória de Deus, não só de refletir, né, mas ele é o próprio Deus, a exata expressão do Pai. Ele é igual a Deus, ele é Deus, ele é exatamente como Deus é, como a Thalia já falou aqui, como o pastor Ivano já colocou, e ele também é o sustentador de todas as coisas. Ele criou pelo seu poder, pela sua palavra, e com o poder da sua palavra, com o seu poder, ele continua ainda próximo do ser humano, sustentando todas as coisas. Meus irmãos, aqui a gente encerra o nosso segundo ponto da lição,
E nós vamos passar aqui para o pastor Evandro para tratar aí sobre o terceiro ponto e finalizar já a nossa lição. Nós ainda queremos bater um papo aqui com os nossos convidados, mas nós vamos estar ouvindo aí a irmã Cid Nilza, que está aqui no apoio, né, nos ajudando, e ela vai estar lendo aí o nome dos irmãos, alguns irmãos que estão conosco aí já ligadinho, né, na nossa live. Irmã Cid Nilza. Paz do Senhor a todos. Nós temos aqui muitas pessoas ligadas e vários comentários. Tem o pastor evangelista Leandro, que sempre está nos acompanhando. Graça e paz a todos, parabenizando a todos também, os professores. Marcela Brito, André Pacheco, ele fala assim: Jesus é a mesma essência de Deus, com o mesmo caráter, ele é Deus. A Marcela Brito também: Jesus é o exaltado à destra de Deus. Neide Teixeira e Vanderli Barbosa, o nosso coordenador Valdinei Góes, lá da José Machado, Shalom Adonai, tá mandando a todos aí, tá? André Amém. Pacheco está ligadinho aí também na lição. Odileia Silva, Zenilda Alcântara, Antônia Pinheiro, Noêmia Monteiro, Oswaldo Costa, Daniel Saraiva, todo esse pessoal que estão ligados e parabenizam aí os jovens professores que, por sinal, estão aí dando conta do recado, tá bom? Parabéns. Bom, a gente vai falar sobre o terceiro ponto, mas é importante, diante do exposto aqui sobre a questão da dificuldade de interpretar a epístola aos Hebreus, todos os recursos que o professor tiver, e ele vai ter que ter uma sensibilidade para poder filtrar toda a informação que ele vai encontrar, principalmente nos meios de comunicação hoje, né, a questão da internet. Se você for para a internet, você vai encontrar vários comentários, vários tipos de comentário, de tudo quanto é tipo de segmento. E é importante ter esse filtro para poder analisar aquilo que, até como a gente comentou algumas lives passadas, aquilo que a nossa denominação, né, Assembleia de Deus, ela defende, né? Aquilo que a gente acredita, nós cremos da Assembleia de Deus. Então é importante ter esse filtro, porque a gente pode encontrar outros pensamentos que não são, né, os mesmos pensamentos do que a gente acredita, e a gente precisa ter esse filtro para poder separar. E o objetivo dessa lição são 3 objetivos, né? Os professores precisam atentar aí para a questão da orientação pedagógica, que são 3 objetivos. O primeiro, que é enfatizar a superioridade de Cristo. Isso aí a gente já começa a ter algo na mente, que o objetivo dessa lição e da epístola é enfatizar a superioridade de Cristo em relação aos elementos do culto judaico, tá? Segundo, é descrever a singularidade da obra de Cristo. O que Jesus fez, né? O que Cristo fez é único, ninguém fez e nem vai fazer. E terceira, repudiar toda tentativa de voltar ao judaísmo. E aí a gente bate em algo que é muito... A gente precisa ter tato para poder não deixar de falar a verdade, mas observando bem como a gente vai falar. Porque o que eu percebo hoje em dia, e é algo polêmico, pastor Paulo, porque a gente percebe... Parece-me que uma tentativa de trazer alguns elementos do culto judaico para dentro das nossas congregações Assembleia de Deus, né? Evandro, e já tem crente até aderindo, querendo ser judeu, né? Com certeza, observando, né, todas essas práticas. Isso é perigoso, porque, por isso que eu falei, as informações que a gente for a observar, a gente precisa filtrar. Porque olha o que o objetivo diz aqui: repudiar toda tentativa de voltar ao judaísmo, tá? Então a gente precisa observar. Se entrando no ponto 3, a gente vai ver o que Jesus fez. Hebreus 1:3, tá? Simultaneamente o escritor mostra a obra de Jesus. Seu objetivo, olha só, é apresentar as credenciais daquele em quem seus leitores haviam crido. Essas credenciais seguirão ao longo de todo o livro, como veremos nas lições seguintes. Então, o que foi que Jesus fez? A gente observa só no capítulo 1,
no capítulo 1, os primeiros 3 versos, a gente vê 3 coisas essenciais que nos mostram a superioridade de Jesus Cristo em relação aos elementos do culto judaico. Primeiro, ele trouxe uma superior revelação. Lá na carta, no capítulo 1, verso 2, diz assim, ó: nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelas quais também fez o universo. Quando a Thalia falou, lá no ponto primeiro, no terceiro subponto, ela comentou isso aqui, que um dos objetivos é habilitar os seus leitores a defenderem-se dos judaizantes. Um dos objetivos é apresentar uma literatura inspirada por Deus e que desse subsídio para os cristãos não desistirem da sua fé, mas poderem defender a sua fé baseada numa revelação. E essa revelação é Jesus, é o próprio Filho, é o próprio Deus na pessoa de Jesus, como o pastor Paulo comentou aqui. O que é que ele diz aqui? Olha, nesses últimos dias, a gente ouviu um comentário, lendo um comentário muito interessante, para que a gente possa ter uma visão bem legal de Hebreus, a gente precisa ler Hebreus juntamente com o Pentateuco. Você pega o Pentateuco e lê Hebreus junto, porque aí você vê Hebreus explicando a finalidade dos elementos do culto judaico. Então isso é uma boa, eu recomendo isso, porque eu vi um comentário de escritores aí que dizem isso, que é bom você ler o Pentateuco e ler o livro de Hebreus junto que você vai ter uma definição exata. Então ele diz aqui, olha só, nesses últimos dias, isso aqui faz parte da fraseologia dos judeus. Esse termo, últimos dias, o judeu, ele dividia o tempo em 2 eras, a era presente e a era futura. Para o judeu ele dividia, a divisão do tempo era assim, era presente e era futura. E entre essas 2 eras tinha o que eles chamam de dia do Senhor. O dia do Senhor estava entre a era presente e a era futura. E o que é que eles dizem? O que é que o autor está dizendo aqui? Que nesses últimos dias, é uma expressão evidente do judaísmo, nesses últimos dias ele falou por quem? Pelo Filho. O Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que instituiu os 10 mandamentos, a lei e todo o culto judaico, hoje ele está falando pelo Filho. Essa é a revelação que Deus está fazendo, né? E olha só, ele diz, a quem ele constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ou seja, esse Deus criador dos céus e da terra, lá de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, é Jesus. Ele é Jesus. E aí ele mostra essa parte da revelação, né? Olha o que ele diz aqui, lá no 2º parágrafo, ele diz assim, uma nova era no trato de Deus com os homens fora inaugurada. E Jesus é quem anuncia isso aos homens, primeiramente de modo pessoal e posteriormente através dos seus seguidores, né? Então é importante a gente ter isso em mente, que Cristo, ele é a revelação de Deus. Cristo é aquele por quem, como diz lá no texto de Colossenses, capítulo 1, versículo 15, que ele é a imagem do Deus invisível. Deus é Espírito, né? Só que a imagem desse Deus, desse Deus que é Espírito, a gente olha para Jesus. Você quer saber quem é Deus? Olha para Jesus. Você quer conhecer Deus naquilo como ele pôde se demonstrar para o homem de uma forma visual? Olha para Jesus, aquela geração que viu o Filho de Deus, Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado. Então, é essa revelação que ele traz aqui. E disso a gente faz uma base para todo o restante do livro. O segundo subponto, ele diz assim, ó, o que Jesus fez, né? Ele trouxe uma superior revelação. Segundo, ele é um perfeito sacrifício, tá? É o capítulo 1, versículo 3, a parte C, diz assim, depois de ter feito a purificação dos pecados. E aí uma dica para os professores é pesquisar sobre o ritual da purificação, tá? O ritual da purificação que eles faziam lá no judaísmo. Tudo aquilo que não era, que resistia ao fogo, era purificado por quê? Pelo fogo.
geralmente de metais, tudo era purificado por meio de fogo. E aquilo que o fogo podia consumir, eles purificavam pela água, né? Tanto é que lá no tabernáculo, o que é que acontecia? Entre o altar do holocausto e a tenda propriamente dita, Deus mandou que Moisés fizesse ali, confeccionasse uma pia, né, para que os sacerdotes pudessem lavar suas mãos, para que eles pudessem entrar limpos diante do altar para oferecer o culto ao Senhor. Então, o que é que o comentarista diz aqui? A purificação dos pecados é algo feito em favor do homem e não feito pelo próprio homem. Não existe autossalvação ou autopurificação. O pecador perdido não se salva, ele é salvo pela graça, pela misericórdia divina. Então, essa purificação quem faz hoje não é o sacerdote. Até porque a gente observa o seguinte, que a lei, ela podia se dizer que são 3 aspectos a lei judaica. Tinha a parte moral, que vale ainda até hoje, né? Porque, pastor Paulo, tem gente que fala hoje em dia que a gente o Antigo Testamento ficou para lá, a lei ficou para lá e a gente não é mais obrigado a cumprir a lei. Será que não? Será que eu posso matar? Será que eu posso adulterar? Será que eu posso adorar outro Deus? Não, continua valendo essa parte moral da lei. Só que tem a parte civil que foi dada para a nação de Israel, como povo, e a parte cerimonial, que eram esses elementos aqui. Então, essa purificação que acontecia pelos sacerdotes para que eles pudessem oferecer o culto a Deus, era um aspecto cerimonial da lei. Só que Jesus cumpriu essa parte cerimonial da lei. E a gente vai ver isso aqui no texto de Hebreus. Se você estiver em casa, você pode abrir logo lá no capítulo 10 de Hebreus, os versos 19 ao 22. Se você tiver a Bíblia, pode abrir Hebreus 10, 19 ao 22, que o autor diz assim, ó: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Agora não é mais pela água, propriamente dito, o elemento H2O. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com o verdadeiro coração, em inteireza a certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Purificado por quem? Pelo sangue de Cristo Jesus, através do Espírito do Senhor. E qual é um dos símbolos do Espírito? É a água, né? É a água que purifica, que limpa o ser humano. Ele é salvo pelo sangue de Jesus e essa limpeza espiritual ela começa a se dar através do Espírito Santo de Deus, que um dos símbolos tem como um dos símbolos a água. Então, o que a gente precisa explorar sobre o que Jesus fez é que ele tem uma revelação superior, ele é o perfeito sacrifício, porque eu não preciso mais sacrificar animais, né? Porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi isso que João Batista falou quando ele viu Jesus passando. Por que ele chamou Jesus de Cordeiro? Pararam para pensar? Porque era sacrificado um cordeiro no lugar do pecador. Só que o cordeiro é um animal. O sangue de um animal ele era temporário, aquilo ali. O sacrifício de Cristo não, ele é atemporal. Ele alcançou os que viveram antes dele aqui na terra, alcança os da sua geração e alcança os da geração futura. O sacrifício de Cristo ele é suficiente. Então eu não preciso mais, você não precisa mais sacrificar nenhum animal, porque o sangue de Cristo Jesus, que é o Cordeiro de Deus, ele nos purifica de todo pecado. Pastor Evandro e Paulo Júnior Thalia, é isso que o autor está tentando passar para os irmãos, que eles estavam deixando o que era superior para o inferior. Exato. Aquilo que era sombra, que era só um símbolo, que agora é o real, é a revelação real, ele está alertando os irmãos, né, para refutar, para não voltar para isso. Porque, olha, o sacrifício que Cristo operou era superior e era perfeito. E o sacrifício que era feito era só uma sombra, né? Era só uma simbologia que estava apontando para Cristo. Mas ele era inferior, porque quem apresentava era inferior. O sacerdote que apresentava, que sacrificava, era inferior, ele era pecador.
Ele primeiro ofereceu o sacrifício por ele mesmo, porque ele também precisava. Era pecador. E depois apresentava em favor do povo. Então o autor está dizendo: olha, vocês não podem voltar, porque vocês já vieram de lá, vocês estão agora numa superior graça, né? Não é mais um elemento, é um sacrifício perfeito, né? Que bastou uma vez só, né? Então hoje nós também temos que ter essa consciência, porque às vezes já aceitamos Jesus, a gente já professa uma fé, mas às vezes a gente quer fazer um sacrifício, algo a mais, para querer ser aceito diante de Deus, e não precisa. Olha, tem igreja que tem penitência, né? Tem sacrifício, e ele faz aquele sacrifício na tentativa de ser aceito por Deus. Isso. Então nós não podemos fazer isso. A gente tem que ter uma ideia, né, de que o sacrifício perfeito foi feito de uma vez por toda, e agora a gente tem que se chegar diante dele. Não está voltando, né? Usando a parábola, vamos dizer assim, que ele usou aqui da questão do carro, trocar o carro novo por um carro velho, né? É mais ou menos como remendar tecido velho com um pano novo, por aí, que é aquela parábola, né, que Jesus colocava exatamente essas parábolas. Olha que Hebreus 10, em cima até do que o senhor falou, diz assim, ó: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem a cada ano pode aperfeiçoar o que a eles se achegam. Por quê? Porque era sangue de animais. Eram inocentes no sentido de que eles não tinham poder de dizer que não iam ser mortos, né? Mas era algo temporário. É por isso que João diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira, ele não cobre. Aí a gente vai da questão do sacrifício. Antigamente, o sangue dos cordeiros, dos animaizinhos, apenas cobriam momentaneamente aquilo ali. Era a sombra, apontava para quem? Para Jesus, que é o sangue de Cristo que tira, ele não cobre, ele tira o pecado do homem. Então a gente não precisa mais dessa parte cerimonial da lei, A parte moral a gente precisa guardar, agora essa parte cerimonial não. Eu não preciso mais colocar aqui nada contra quem faz, mas aqui na Monte Sião a gente não precisa colocar uma arca da aliança, porque a arca da aliança simbolizava o que? A presença de Deus para o povo judeu. Só que agora o véu do templo se rasgou e eu tenho acesso à presença de Deus, você também. Ele habita em nós através do seu Espírito. Nós somos esses templos, essas pedras vivas, como diz o apóstolo Pedro. E para a gente encerrar aqui a nossa lição, o subponto 3 diz assim, falando que ele reassumiu a sua glória, lá em Hebreus capítulo 1, versículo 3, a parte D, que diz assim, ó: depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. É interessante isso aqui, porque é um caminho inverso, vamos dizer assim, do que a gente vê lá em Filipenses, né? Que ele, mesmo sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas fez-se até morte de cruz, etc. Aqui a gente vê uma reversão. Ele fez a purificação pelos nossos pecados, subiu, né? Porque ele voltou e assentou-se à direita da majestade nas alturas. A gente vê agora aqui, como o comentarista diz, que estar assentado à direita de uma autoridade é desfrutar de uma exaltação inigualável. A mão direita era tradicionalmente um lugar de honra mencionado no Salmo 110, versículo 1. Salmo 110, versículo 1 diz assim, ó: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelos dos teus pés. Salmo de Davi, é um salmo messiânico, porque ele aponta para essa ascensão de Jesus e a sua exaltação como a segunda pessoa da Trindade, ao lado da majestade de Deus nas alturas, tá? E aí o Filho tem legitimidade, sua posição demonstra isso. Além disso, o fato de que Jesus está sentado à destra do Pai demonstra que a sua obra já está completa e dará sustentação à sua intercessão como sumo sacerdote, mencionada posteriormente, como nós vamos ver em seguida. Então, a obra de Deus foi cumprida no tocante a fazer a purificação
dos nossos pecados. Agora, Ele é o nosso intercessor, o nosso sumo sacerdote, o nosso intercessor que está sempre ao nosso lado, intercedendo por nós diante de Deus. Então, essa é a obra de Jesus. E se a gente for olhar o início da nossa lição, o objetivo é de enfatizar a superioridade de Cristo e descrever a singularidade da obra de Cristo. Então a gente viu o que ele fez aqui. Ele nos traz uma revelação superior, porque ele é a própria revelação de Deus. Ele tem um perfeito sacrifício, o sacrifício dele é perfeito, e ele reassumiu a sua glória à destra de Deus Pai. Amém? A aplicação pessoal diz assim: a excelência de Jesus Cristo, sendo Ele a expressão exata de Deus, exige de todos nós uma atitude de gratidão e absoluta fidelidade. Essa foi a nossa lição, apanado, porque isso aí realmente uma profundidade muito grande, e professores vão ter aí uma boa semana para estudar e se aprofundarem mais. Glória a Deus. Meus irmãos, esse trimestre promete, né, Evandro? Né, Thalia? Esse trimestre, mas não vão ficar com medo, não. É um desafio para a gente esse trimestre. Eu queria só passar aqui para a irmã Cid, que ela tem muitos irmãos aqui acompanhando, e eu queria pedir desculpa aqui para os irmãos, né, que eu dei uma saída aqui, que é porque estava dando microfonia, e aí eu estava tentando ajeitar ali o nosso som, tá bom? Mas eu acredito que está tudo ok, os irmãos estão participando, e a irmã Cid News aí vai estar citando o nome aí de alguns irmãos que estão aí ligados conosco, e em seguida a gente volta para o nosso bate-papo aqui com os nossos convidados, né, que estão aí animados, estão motivados aí na nossa live. Adolescentes. E vão estar conosco. Irmã Cid, é com você. A nossa irmã Ivanderli Barbosa, ela agradece as orações feitas pela família, em especial a filha Cátia Oliveira, que está se recuperando da cirurgia. Pastor João Batista Gonçalves, do Rio de Janeiro, tá? Ele menciona aqui, sacrifício perfeito. O antigo sistema das leis judaicas deu apenas uma fraca amostra das coisas boas que Cristo faria por nós. O nosso irmão Everton Batista também mandou um abraço. André Pacheco, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Abraço também a Jonas Nascimento, Isaac Muniz, Jaque Marinho, Jean Carlos, Alessandra Antunes, Anderson do Carmo e a Cleice Viana, mandando um abraço a todos aí, vocês estão lindões. Obrigado. Glória a Deus. Meus irmãos, é maravilhoso, né? E a gente está compartilhando a palavra de Deus. Nós queremos agradecer todos os nossos irmãos que estão conosco. Tem muita gente aqui participando, comentando, né? Tem muita gente ligada, dizendo que a aula está muito boa, que estão aprendendo muito. Então, parabenizando aqui os professores, né, dos adolescentes que estão conosco. Irmãos, hoje nós convidamos os nossos irmãos, né, que são professores aqui, porque nós estamos dando a oportunidade para todas as classes aqui da nossa igreja. Tá bom? E você que nos acompanha também pode vir aqui conosco. E como esse trimestre, irmão, que a gente vai estar estudando aí sobre Hebreus e Tiago, né, se você tiver alguma dificuldade, entre no nosso grupo do WhatsApp, nós vamos deixar o link aí do nosso grupo VIP, que a gente vai estar dando consultoria, a gente vai estar dando mentoria lá, nós temos uma equipe que vai estar ajudando, você pode mandar as perguntas e durante a semana a gente vai estar aí para ajudar, vamos nos ajudar, vamos juntos construir uma EBD inovadora, tá bom? Então essa foi a nossa lição, Deus abençoe a sua vida. E queria agradecer a presença da Thalia, do Paulo Júnior, né, que aceitaram o desafio, e da mesma forma que vocês me convidaram para o seminário, a gente convidou vocês aqui para participar dessa nossa EBD inovadora, né? E eu me alegro muito de ver as pessoas jovens buscando conhecimento, buscando conhecer mais sobre Deus e dispostos a estar à frente de uma classe de adolescentes, formando opinião. Nos dias que a gente vive, né, que são dias tão difíceis e que o adolescente, que é a faixa etária que vocês dão aula, ele está formando a opinião dele, né? E o mundão está aí fora aí para tentar fazer uma lavagem cerebral na mente dos adolescentes, mas vocês estão lá, vocês são arautos que Deus escolheu para
nessa comunidade aqui, vocês transmitirem a palavra de Deus e a palavra de Deus moldar o caráter dos nossos jovens. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, tá? E agradeço a oportunidade de a gente poder compartilhar tudo isso nessa ferramenta que a gente está usando agora, que é a internet. Vamos encerrar essa live orando ao Senhor. Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, fazendo esse trabalho, trabalhando pela expansão do teu reino e tratando de coisas concernentes ao reino de Deus. Obrigado, Jesus, pela Thalia, obrigado pelo Paulo, obrigado pelo pastor Paulo, pela irmã Sidnilza, pelo nosso irmão Isaac, por todos aqueles que também estão acompanhando nas suas casas, aqueles que vão acompanhar futuramente. Obrigado, Jesus, por esse momento de conhecimento, de interatividade, de comunhão uns com os outros. Abençoa o meu irmão que talvez esteja assistindo essa live nesse momento, talvez esteja passando por algum problema, alguma dificuldade, que tu possas estender as tuas mãos e liberar uma bênção toda especial que o meu irmão, que a minha irmã possa estar precisando nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Escola Bíblica Dominical, A maior e melhor escola do mundo. Eu faço parte. Vem para a EBD você também. Vem. Glória a Deus. Está encerrada a nossa EBD inovadora. Deus abençoe a todos. Tenha uma semana abençoada e uma aula domingo abençoada em nome de Jesus.